Hoje nós vamos bater um papo bem legal com o Dr. Laércio Bazanella, um querido, e ele é cirurgião vascular. Gente, eu sempre quis fazer uma entrevista com um cirurgião vascular. Para quem tem dúvidas, nós vamos falar sobre varizes. 95% das mulheres ou dos homens tem varizes? Tem graus de varizes? Como é que é? Tudo isso é o que a gente vai conversar. Tudo bom, meu amor? Olá, obrigado pelo convite, né, Fabiola? Muito agradecido por estar aqui. Imagina, eu que agradeço. Afinal de contas, nós mulheres estamos enlouquecidas, porque daqui a pouco vai ser hora de colocar o nosso maiô. Chega o verão, o nosso biquíni. Sim. E daí a gente começa a descobrir algumas veiazinhas, não sei como é que fala, vasinhos. Isso. E aí a gente entra em pânico, né? Isso. Precisa entrar nesse pânico todo? Não precisa, porque hoje em dia existem vários métodos que é possível tratar esses vasinhos e associação com varizes, né? De maneira muito mais ambulatorial no consultório do que em relação a um tempo atrás, que tudo quase tinha que ir para o centro cirúrgico quando eram veias maiores, né? Hoje em dia a gente consegue já ter essa resolução a nível de consultório, um pouco mais. Mas me diz uma coisa, por que elas aparecem? Varizes são veias tortuosas, calibrosas, que com o passar dos anos, né, sexo feminino, gravidezes, um sobrepeso, obesidade também é fator de risco para varizes, trabalhar muito tempo em pé ou sentado, tudo isso favorece o aparecimento de varizes, né, e vasinhos. E isso é uma coisa genética ou não tem nada a ver? Sim, um componente genético existe, principalmente a gente pesquisa na história familiar da pessoa, se pai, mãe, irmãos têm varizes, né, na história, isso é muito comum. A partir de que idade elas aparecem? Ou elas já estão ali há tempo? Como é que funciona isso que a gente nunca sabe? Sim. Com o passar da idade, assim, acima dos 30, 40 anos, já começa a aparecer mais. É raro o adolescente, a menina adolescente ou a mulher mais jovem que tem um grau mais avançado de varizes. É mais com o passar da idade. 40 anos é o mais comum ali para frente. E né? tem alguma coisa que a gente possa fazer para evitar o aparecimento dessas varizes? A profilaxia de varizes, que é a tentar evitar isso aí, não é muito simples, não tem uma fórmula mágica. Mas basicamente, alimentação saudável, manter o peso dentro de um ideal, tentar diminuir peso se estiver com sobrepeso ou obesidade, né? Isso é muito importante. Alimentação com frutas, verduras, legumes, isso ajuda muito porque mantém o peso sim, com certeza ajuda muito. E aquelas meias que as pessoas colocam, às vezes vão viajar de avião, vão fazer uma longa viagem, ou até de carro mesmo, você acha que dá uma ajuda? Ajuda porque a meia reduz pressão venosa ao nível do tornozelo e isso com certeza contribui não só para o aparecimento, mas por sintomas venosos de peso, cansaço, ardência na perna no final da viagem ou do dia, né? A meia sim ajuda, mas mais para sintoma, não tanto para o aparecimento das varizes, né? Aonde elas aparecem mais? Geralmente nas pernas. Isso, mas também em face é comum, né? Nariz, região malar, né? Mandibular e temporal. Também é possível tratar veias de face também, não só nas pernas. Eu não sabia disso. Com certeza. Hoje em dia existem alguns lasers transdérmicos que a gente chama, né? Específico para vasos, né? E tanto para perna quanto para face é possível usar essa tecnologia. Quer dizer que a tecnologia está ao nosso favor até na cirurgia vascular, também. Que até nem precisa, né? Quais são os casos assim que realmente a pessoa precisa entrar em cirurgia? A cirurgia ela é recomendada geralmente para casos mais avançados, digamos assim, que tem um refluxo na safena, que não pode ser alcançado a nível de consultório, né, talvez com um endolaser ou a extração da safena. Na cirurgia, veias maiores, doença mais avançada, aí a gente indica a cirurgia. Mas aquelas varizes verdes, aquelas que aparecem, que incomodam as mulheres
face lateral de coxa, de perna, né? Onde aparece bastante, com aquelas roxinhas, aqueles micro vasinhos, né? O pessoal fala em vasinhos, né? Essas aí tranquilamente dá para tratar a nível de consultório hoje em dia. Tipo com laser? Com laser associado à escleroterapia. Se chama CLACS, o nome da técnica, né? CLACS é uma abreviação de criolaser e crioescleroterapia. Isso aí a gente consegue fazer com dentro da Flebosuite, da suíte vascular no consultório, onde tu tem todas essas máquinas necessárias para conseguir fazer esse método. Então, CEAP 1 ou 2, que é uma classificação de varizes inicial, digamos assim, que a maioria das mulheres tem esse grau de varizes, tu consegue tratar em consultório hoje em dia. Não precisa mais cortes, não precisa internar no hospital. Inclusive, com esse novo método, a gente consegue reduzir em até 86% as indicações de cirurgia para varizes. Ou seja, a gente consegue, de 100 pacientes, só 14 a gente opera. 86 a gente consegue resolver a nível de consultório. E a gente precisa parar as atividades? Não é necessário parar as atividades. Esse método CLACS possibilita você trabalhar logo em seguida, né? Só tem uma situação que eu sempre peço para os pacientes evitar academia ou uma atividade física intensa nas primeiras 24 horas. E sol? Sol é importante, pelo menos 7 dias se afastar do sol depois da sessão. É interessante, para evitar manchas, né? Eu lembro que, gente, era alguns anos atrás, né? Era uma paranoia, era uma coisa assim, absurda. A pessoa ia, ficava lá tomando não sei quantas picadas e isso... isso é muito dolorido, não é? Pois depende do método que você usa, né? Eu utilizo um método que é uma associação de líquidos que não arde tanto que nem o método convencional. E a gente associa hoje em dia o método de resfriamento, é uma máquina que joga um jato gelado de ar, e isso resfria a pele a menos 10 graus e, consequentemente, dá uma anestesia local, uma anestesia tópica, que a pessoa não sente tanta dor, né? É uma máquina que resfria a pele, isso associado ao laser e à escleroterapia, né? Ao CLACS esse, né? E vocês são uma equipe bem grande, né, Bazanella? Vocês são muito dedicados, né? Porque eu acho que essa área da medicina é uma área que a gente nunca falou aqui no programa. Sim. A gente tem eu estou na clínica Endovasc, que é composta por mim, Dr. Gilberto Macedo, doutora Melissa e Dr. Tiago Josino. Somos em 4 vasculares, né? E esse método novo é o método mais moderno que existe hoje no mundo para tratar varizes a nível de consultório, né? A associação disso aí. Na verdade, são basicamente 4 máquinas que a gente usa nesse método. É o laser transdérmico, né? O Nd:YAG 1064, né? Um aparelho de realidade aumentada, que tu consegue ver as veias em tempo real, né? O fluxo de sangue nas veias em tempo real. Mais a escleroterapia ampliada ou com essa associação de líquidos, né, que a gente usa, e o resfriador esse da pele, né, o Siberium, que é uma máquina que a gente tem lá, que acopla no aparelho de laser e por isso que sente bem menos dor, né, essa associação. E quanto tempo isso dura? Preciso várias aplicações? Como é que funciona? Isso é uma coisa interessante. Esse método reduz número de vezes que você precisa ir ao consultório para secar os vasinhos, entre aspas, né? Tu consegue tirar com menos sessões o que tu precisaria no passado fazer 5, 10 sessões às vezes. Porque eu conheço, inclusive tenho amigas que foram 1, 2 e... sim. Esquece que realmente, eu não quero mais brincar disso. Né? Tem pessoas que têm uma sensibilidade para dor um pouco mais aumentada. Realmente, dizer que é sem dor não é verdade. Esse método reduz muito a dor. Isso, sim. E assim, não é nada traumatizante. A maioria das pacientes que fazem comigo me referem no final do procedimento que foi uma experiência bem mais tranquila do que ela achava. Sim. Não sente tanta dor assim como o pessoal às vezes está acostumado, né, nos métodos convencionais, digamos assim, né? E, por exemplo, tem aquelas bem fininhas, essas ao longo do tempo, elas
vão aumentando ou elas vão continuar fininhas? Elas continuam fininhas, porém elas aumentam em número, né? Se a pessoa não trata, ao longo dos anos, pode aparecer mais ao redor, né? Entendi. No membro inferior inteiro. Então, assim, a questão de não tratar, isso é muito importante também. A questão de não tratar é que se deixar por muito tempo, muitos anos, sem tratar, sem fazer algum tratamento inicial, o tratamento fica mais difícil, tem que fazer mais sessões, às vezes mais oneroso para tratar totalmente a perna, né? E se não tratar, existe alguma consequência disso? Para vasos menores, não. Geralmente a ardência local no verão, é isso que as pacientes sentem nessas áreas onde tem aranhas vasculares, né? Telangiectasias, que são os vasinhos, né? A pessoa sente uma ardência no local. Mas assim, em termos o pessoal conhece como trombose venosa, doenças mais tromboflebite, isso só acontece em veias maiores, né? Quando a doença está mais avançada, né? Entendi, porque a gente vê, né, com algumas senhoras, principalmente de idade, aquelas pernas, assim, né, bem complicadas mesmo, né? Dá sim. até uma certa aflição isso, né? Isso, sim. Inclusive, porque o fluxo sanguíneo ali não passa, o que acontece ali? Não, o fluxo sanguíneo passa, porém, são veias dilatadas. Há um reservatório de sangue maior nessas veias, elas têm mais dificuldade em retornar ao coração. Então, causando uma hipertensão venosa ao nível do tornozelo, que aí dispara os sintomas de peso, cansaço, ardência na perna. Para essas pacientes que às vezes têm medo de cirurgia pela idade, também tem soluções a nível de consultório hoje em dia, que é a escleroterapia por espuma. Não sei se já ouviu falar, né? Não sei nada disso, por isso você está aqui. Tá certo, por isso não? eu falei, não, eu preciso falar disso, porque muitas mulheres me pedem para falar sobre o assunto, porque é um assunto extenso, né? Inclusive, claro, tem muita informação. Inclusive depois dessa matéria, as nossas amigas vão aí me falar o que mais que eu deixei de perguntar, né? Porque com certeza. O pessoal sempre retorna e agradece esses quadros de saúde, porque é utilidade pública, né? Não, sim, então, informar sempre é bom, né? Sempre é bom. Conhecimento sempre é bom. Para essas pacientes que têm veias maiores e às vezes têm receio de operar, existe e tem muito sintoma, principalmente isso, né? Sintomáticas, dor, peso, cansaço na perna, ou às vezes úlcera venosa, aquela ferida que abre na perna e não cicatriza. Isso aí existe métodos que tu consegue fazer no consultório, guiado por ultrassom, tem que ter uma máquina de ultrassom, né? Tem que fazer uma avaliação com o vascular antes para ver se dá para fazer esse método ou não, ou é cirúrgico, né, ou só cirurgia. Então tudo tem que passar por uma avaliação do cirurgião vascular, né? Tratar vasinhos, tratar veias não é uma coisa, não é uma coisa que as pessoas é só injetar, não, ou é só injetar espuma, só o líquido, não. Tem que passar Existem outros métodos. Tem que passar com um cirurgião vascular para avaliar a parte arterial, avaliar a parte venosa, ver se o sistema safeno está suficiente ou não, se o sistema perfurante está ok ou não, o sistema profundo do membro inferior. Então, o vasinho ali, as veinhas, é a ponta do iceberg, né? Tem que ter uma avaliação completa do membro, né? E eu acho que até como um todo também, né? Porque alguma coisa está errada, alguma coisa aconteceu para que, né, essas veias ficassem complicadinhas. Isso aí. Por isso que assim é muito importante uma avaliação antes de começar o tratamento. Às vezes a paciente está ansiosa, que está chegando o verão, quer tratar logo, fazer a aplicação logo. Não é bem assim. Tem que primeiro avaliar cada caso. Passa por exames. Isso, às vezes tem que fazer um ecodoppler venoso na perna, né, que a gente acredita que seja interessante para avaliar o sistema venoso como um todo, né? Entendi. Ai, amor, obrigada por você ter vindo. Não, eu que agradeço e tem várias coisas que a gente pode falar com mais, talvez um outro dia ou, né? Eu vou querer. Mais profundidade, né? Porque, gente, hoje o nosso tema é varizes, porque as nossas amigas, assim, pediram demais, né? Mas essa área do vascular, nossa, ela é imensa, porque eu fui dando uma olhadinha assim, eu falei, gente, quanta coisa. Sim. Né? Eu fui estudar o que eu ia falar, mas eu falei assim, não, deixa que depois a gente entra em outros assuntos, né? Exatamente, a gente tem que estar sempre, porque a tecnologia ela evolui.
E tu tem que estar acompanhando isso, fazendo cursos, indo em congressos, artigos científicos, né? Essa é a tua paixão. Muito importante. Sim, tem que estar atrás, senão a gente para no tempo, né? Você tem cara de estudioso. Obrigado. Obrigada a você, querido. Olha, gente, foi um prazer, né? Que legal. Quantas coisas a gente ficou sabendo. Primeiro, que não existe terror, né? E segundo, que existe tecnologia ao nosso favor. Isso é o principal, porque para tudo tem solução. A gente gosta sim de abordar os problemas de saúde, mas a gente gosta também de dar a solução. E eu bati um papo hoje com o Dr. Laércio Bazanella, ele é cirurgião vascular e eu tenho certeza que você adorou. Eu vou chamá-lo mais vezes. Que tal?